Thank you. Perfect. Is this going to work better for me here or here? All right. So I'll try to keep it short, not get you caught up to. Okay, cool. Right on. Cool. Oh, really? Right on. All righty. Oh, no? Oh, wow. Well, hello, Calvary Chapel. Olá, Braga. Cabra Povo Braga. It's really a blessing to be here with you guys. É uma benção para estar aqui convosco hoje. And one of the things I don't like about Pastor Brandon E uma das coisas que eu não gosto sobre o Pastor Brandon is that he's quite funny. é que ele é muito engraçado. Not my gift. Não é o meu dom. No, it really is a blessing to be here today with you guys. Mas é realmente uma benção para estar aqui convosco hoje. And I love to be a part of what God's doing on the Iberian Peninsula. E amo fazer parte do que o Senhor está a fazer aqui na Península Ibérica. And when God brought us here, I was always dreaming of the future. E quando Deus trouxe-nos para cá, eu sempre estava a sonhar sobre o futuro. But life gets busy. You get a ministry and a church. Mas a vida é muito ocupada, começas a ter uma igreja, também começas a ter trabalho, You're raising 3 kids. tens 3 filhos, estás a criar 3 filhos And you kind of stop dreaming. e paras de sonhar. And the vision God gave us was always to plant more churches. E a visão que o Senhor nos deu era sempre para começar mais igrejas. And God sent Pastor Brandon into my life at the right time E no momento certo, Deus enviou o Pastor Brandon na minha to vida encourage me to continue dreaming. para me encorajar a continuar a sonhar. So we're going to continue as God gives us grace to plant more churches. Portanto, como o Senhor dá-nos graça, vamos continuar a sonhar e a plantar mais igrejas. But I'm thankful for you, brother. Mas estou muito agradecido por ti. So today we're going to look at the Old Testament. Portanto, hoje vamos dar uma olhada ao Antigo Testamento. There's a lot of good stuff in there for you as a believer. E como crente, tem muita coisa boa para nós. Israel's history is so important for us A história de Israel é tão importante para nós, because it shows us more of God and his character. porque nos revela mais sobre Deus e o seu caráter. Through the law and the ordinances, we see God's character as well as his heart for his people. Através da lei e das ordenanças, vemos o caráter de Deus e o seu coração para o seu povo. And we're going to talk about maybe some things that you've heard about many times. E vamos falar sobre algumas coisas que já ouviram falar muitas vezes. And I hope that you're encouraged in your faith. Eu espero que vocês estejam encorajados na vossa fé. But I also hope that you're encouraged to believe. Mas também espero que vocês fiquem encorajados para acreditar. And I hope that the Word of God gives you something even more today. Eu espero que hoje a palavra de Deus dá-vos alguma coisa mais. That you would have confidence in the living God. Que terás confiança no Deus vivo. Something that is active within you today, tomorrow, and every day. Uma coisa que é ativo dentro de ti hoje, amanhã e para o resto da vida.
One of the most important and valuable things God gave Israel was a day of rest. Uma das coisas mais importantes e valiosas que Deus deu a Israel foi um dia de descanso. How many can use some rest in your life right now? Quantos de vocês podiam ter descanso na vossa vida agora? Ou They were to work for 6 days and they were to rest on the seventh day. deviam trabalhar durante 6 dias e descansar no sétimo dia. We see even the Lord modeled this in creation. E o Senhor deu o exemplo disso na criação. This was a rest they were to take every week. Este era um descanso que deviam observar todas as semanas. And it was a part of their culture and their weekly life. E era uma parte tão importante da cultura e da vida semanal deles. How many of you guys, you find it difficult to rest? Quantos de vocês encontram difíceis para descansar? You're always going, going, going. Estás sempre a ir. Some of you guys, it's difficult to rest because you like to be in control. É difícil para alguns de nós a descansar porque sempre gostamos de estar no controle. Or am I wrong? Eu estou errado? Não. We all like to be in some measure of control. Sempre gostamos de ter tipo de controle. Some of us more than others. Alguns de nós mais do que os outros. But we see that this was a day that was created for man. Mas vimos que isto foi um dia que foi criado para o homem. God didn't create man for the Sabbath, it's the other way around. Deus não criou o homem para o sábado. É outra maneira. We see in the gospel that Jesus and his disciples were criticized and called into question by the Pharisees. E vemos nos evangelhos que Jesus e os seus discípulos foram criticados e questionados pelos fariseus. Because on a Sabbath day, they were walking and plucking grain so that they could eat it. Porque num dia de sábado colhiam espigas para comer enquanto caminhava pelos campos. Mark 2:27 says, and he said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. E como diz em Marcos capítulo 2, versículos 27 a 28, e ele disse-lhes, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. And so God made this time of rest as a gift for man. Portanto, Deus criou este tempo de descanso como um presente para o homem. A day to trust the Lord and to take a step of faith by not working. Um dia para confiar no Senhor e dar um passo de fé através de não trabalhar. A day for family, perhaps. Um dia para a família, talvez. A day for everyone to rest. Um dia para todos descansar. There was always a need for more resources, more hours in the day, and more money. Há sempre necessidade de mais recursos, mais horas no dia e mais dinheiro. Especially now in times of war, everything seems to keep rising in cost. Especialmente nos tempos de guerras, parece que tudo está a subir nos custos. I called all the companies we pay bills to and I said, I don't want any more bills. Eu liguei para as empresas, mas continuo a querer que eu pague as contas. Can you believe they want me to pay them every month? É suposto eu pagar eles cada mês? Acreditam? There's always a need for more, isn't there? Há sempre uma necessidade para mais, não há? And yet, we deal in this physical world and God is calling us to trust Him who we cannot see. Mesmo assim, lidamos e estamos a viver neste mundo físico e Deus está a nos chamar para confiar nele que nós não vemos. And it can be tough to trust God with your finances and your time and even your rest. E podemos ser ensinados para confiar no Senhor com as finanças, descanso. This is a theme that we see throughout the Old Testament. É um tema que nós vemos no Antigo Testamento. A day built into God's law as a gift for His people. Um dia incorporado na lei de Deus como presente para o povo. And there's something else God built into His law that was very similar, though much bigger and grander. E havia uma outra coisa que Deus incorporou na sua lei que era muito semelhante, embora muito mais grandiosa. We're going to read in Leviticus 25 in the first 7 verses. Vamos ler os primeiros 7 versículos de Levítico capítulo 25. But I'd like to pray before we continue. Mas antes disso, quero orar. Lord, you're good, Jesus. Senhor, Tu és bom, Jesus.
We want to enjoy you today. e queremos desfrutar de ti hoje. We want to receive from your word. Queremos receber da tua palavra. And Lord, I just pray that you'd bless your people. E Senhor, eu oro que tu abençoas o teu povo, You'd open up the hearts, que abras os corações that you would bring revelation. e que tu tragas a revelação. Lord, your people don't need the words of a man, they need your words in their hearts. E Senhor, o teu povo não precisa das palavras de um homem, mas precisam das tuas palavras nos corações dele. So I pray, Holy Spirit, that you would just speak today. Portanto, eu oro ao Espírito Santo que tu falas hoje. Help me to be faithful to your word Ajuda-me a ser fiel à tua palavra and come and glorify and magnify Jesus in our midst. e vier a glorificar a Jesus no nosso meio. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. So Leviticus 25, 1 through 7 says, And the Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, Speak to the children of Israel and say to them, When you come into the land which I give you, then the land shall keep a Sabbath to the Lord. 6 years you shall sow your field, and 6 years you shall prune your vineyard, and gather its fruit. But in the 7th year there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to the Lord. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. What grows of its own accord of your harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your untended vine. For it is a year of rest for the land, and the Sabbath produce of the land shall be food for you. For you, your male and your female servant, your hired man, and the stranger who dwells with you, your livestock and the beasts that are in your land, all its produce shall be for food. Versículos 1 a 7. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Diga o seguinte aos israelitas: Quando entraram na terra que dou a vocês, a própria terra guardará sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá sábado de descanso, sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colhem o que crescer por si, nem colhem as uvas das suas vinhas, que não serão podados. A terra terá ano de descanso. Vocês se susterão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem com os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. So I want to challenge you today Portanto, eu vou desviar vocês hoje. to find that if this has application somewhere in your life. Para encontrar se isto tem aplicação dentro das vossas vidas, em algum lugar. So for 6 years, the people were to work the land Então, para 6 anos, as pessoas trabalharam na sua terra and profit from the land. e tiveram proveitos dele. But on the 7th year, their lives were to be completely different. Mas, no 7º ano, as suas vidas eram para ser completamente diferentes. They were to let the land rest. Era para deixar a terra descansar. They weren't to do anything typical that they would do in the previous 6 years. Não deviam fazer nada do que costumavam fazer nos 6 anos anteriores. This is a really radical call to rest. Isto é realmente apelo radical ao descanso. If you think about it for a minute, it's quite radical. E se pensarmos nele, é realmente uma coisa radical. To give you just an idea of how radical, let me throw some statistics at you. E para vos dar uma ideia de quão radical isto é, deixa-me apresentar-vos algumas estatísticas. In ancient Israel, agriculture was the backbone of society, No antigo Israel, a agricultura era o pilar da sociedade, both economically and culturally. tanto a nível econômico como cultural. Most were farmers who lived directly off of the land they inherited. A maioria dos israelitas eram agricultores de subsistência que viviam diretamente da terra que herdaram. Farms were generally small family plots producing grain, grapes, olives, and livestock. As quintas eram geralmente pequenas parcelas familiares que produziam cereais, uvas, azeitonas e criavam gado. So nearly everybody was connected to farming. Portanto, quase todos estavam diretamente ligados à agricultura.
The estimated population involved in agriculture was about 85 to 90% of the population. A percentagem estimada da população envolvida na agricultura era 85 a 90% da população. And the remaining 10 to 15% were, possibly artisans, merchants, and then the priests and the Levites, scribes, and, some soldiers. E o restante, 10 a 15%, incluíam artesãos, comerciantes, sacerdotes, levitas, escribas e soldados. So you begin to see how important agriculture actually is. Portanto, começamos a ver quão importante a agricultura era. So in local markets, food, animals, and agricultural byproducts made up the majority of exchanges. Portanto, assim, a maioria dos bens comercializados eram produtos agrícolas. Around 70 to 80% of commerce and trade was agricultural or agriculture related. Cerca de 70 a 80% do comércio e das trocas eram agrícolas ou relacionados com a agricultura. So when God commands his people to let the land rest for an entire year, Assim, quando Deus ordena ao seu povo que deixa a terra repousar durante ano inteiro, after some of these statistics, you can kind of understand how radical this thing is God has called them to do. depois de considerar algumas destas estatísticas, fica-se com uma ideia de como isto foi radical de Deus chamar eles a fazer. And now you may be thinking, was God heartless in making them let their land rest every seventh year? E pode estar a pensar, será que Deus foi insensível a obrigá-los a deixar a terra repousar cada sétimo ano? Were they just to blindly trust him, not worry about it, and just say, okay, let's hope for the best? Era só para confiar cegamente nele, não se preocupar com isso e esperar pelo melhor? Actually, no, that's not the way it was. Na verdade, não era assim. God addresses all their concerns in Leviticus 25:20. E em Levítico capítulo 25, versículo 20, Deus fala sobre as preocupações. It says this, and if you say, what shall we eat in the seventh year, since we shall not sow nor gather in our produce? Then I will command my blessing on you the sixth year. And it will bring forth produce enough for 3 years. And you shall sow in the 8th year and eat the old produce until the 9th year. Until its produce comes in, you shall eat of the old harvest. Versículos 20 a 22. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no sétimo ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Sabiam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. So God had every detail covered, it sounds like, doesn't it? Portanto, parece que Deus tinha cobrido todos os detalhes. If it's his promise, then it's signed and sealed by his word. Se é a promessa dele, então foi selado pela sua palavra e pela sua promessa. When you buy a property or you rent an apartment, Quando tu compras uma propriedade ou alugas um apartamento, what does the person you're buying from or renting from usually want to have from you? o que é normalmente pedido de você, de pessoa que estás a comprar? They want to see a job contract and to be certain that you can pay the rent or pay your mortgage, right? Querem ver o teu contrato de trabalho e ter a certeza de que consegues pagar a renda ou a hipoteca. The question is, are you worthy of the risk that they are going to take? E a pergunta fica: és digno do risco que estão a correr contigo? How about God? E quanto a Deus? Is God worth the risk? Deus vale o risco? Is he credit worthy? Ele é digno do crédito? Is he credible and able to make good on his promise if we step out in faith and leave the land alone? Será que ele é digno de confiança e capaz de cumprir as suas promessas se dermos um passo de fé e deixarmos a terra em paz? Yes, he is. Sim, ele é. His contract or proof of ability to make good on his promises is his track record, his history. O seu contrato ou a prova de sua capacidade de cumprir as suas promessas
é o seu historial, mainly through what he did in Egypt, bringing them out of the land. principalmente através do que ele fez no Egito, tirando-os daquela terra. That's why your relationship to the Word of God is really important. É por isso que o seu relacionamento com a palavra é muito importante. The Word of God makes your faith grow. A palavra de Deus cresce a sua fé. When you come into difficult times E quando entras em tempos difíceis and you don't have that relationship with God's Word, e não tens aquele relacionamento com a palavra de Deus, you know what happens? sabes o que é que acontece? The problems seem massive. Os problemas parecem crescer. But when you're suffering and you have that Word of God in you and working through you, Mas quando estás a sofrer e tens a palavra de Deus dentro de ti a crescer, God is massive in your perspective. na sua perspectiva, Deus é maior. But God's proven himself. And I want to look at really quick just the picture of Egypt. Vamos ver a imagem de Egito que Deus mostrou-lhe grande. The plagues, delivering them, caring for them, parting the Red Sea. As pragas, libertando-os, cuidando deles, abrindo o mar vermelho. Have you heard these stories before? Já ouviram destas histórias antes? They're amazing. São incríveis. He caused water to come from a rock. Fez que a água saísse de uma rocha, uma pedra. Who can do that? Quem é que consegue fazer isso? All of these and so much more. Tudo isto e muito mais. God is able to keep his promises. Deus é capaz de cumprir as suas promessas. And here he's promising his people that the 6th year would be a really good year. E aqui ele está a prometer ao seu povo que o sexto ano seria um ano verdadeiramente próspero. Enough for 3 years. Suficiente para 3 anos. This is amazing. Isto é incrível. God is telling them, I'm in control. Deus já está a dizer-lhes, eu estou no controle. I have the power over creation. Tenho poder sobre a criação. He's telling them he would exercise his power and authority over everything. Ele está a dizer-lhes que esse seria o seu poder e autoridade sobre tudo. The ground, the rain, insects, the winds, and the growth of the crops. A terra, a chuva, os insetos, os ventos e o crescimento das colheitas. Who can say these things? Quem é que é capaz de dizer estas coisas? Do you see the way that God talks? Tu vês a maneira que Deus fala. Read in the book of Isaiah. A ler o livro de Isaías. Before King Cyrus is even born, God names him by name. E antes de o rei Ciro ter nascido, Deus lhe mencionou por nome. That is your God. Isso é o vosso Deus. Who else can speak this way? Quem mais consegue falar assim? God is telling them he would demonstrate his power and authority over creation that 6th year. Deus está a dizer-lhes que demonstraria o seu poder e autoridade sobre a criação naquele sexto ano. And cause a harvest to grow that would be enough for 3 years. E fazer crescer uma colheita que daria para 3 anos. This is unbelievable. Isto é inacreditável. So do you think this has application for your Christian life? Portanto, vocês acham que isto tem aplicação para a vossa vida cristã? As your work and you're managing time and money, Enquanto estás a trabalhar, estás a lidar com o tempo e dinheiro. does this have any application for you? Isto tem qualquer ou algum tipo de aplicação para ti? Okay, so really quickly, what would this look like internally for a man who was going to lead his family to let the land rest? Então, para um homem, como exemplo, para um homem inteiramente, como é que isto ia parecer para alguém que está a lidar a sua família neste tempo de descanso? I believe that he'd have to be in God's word somehow. Eu acredito que, de alguma forma, ele teria que estar na palavra de Deus. He'd have to remember, okay, how has God proven himself? Terá que lembrar, ok, como é que Deus tem-lhe mostrado? They would likely have to wrestle with some of their unbelief Provavelmente terão de lutar contra a sua incredulidade and some of their desire to control the situation. e algum do seu desejo para manter controle da situação. Can a believer who trusts Jesus unto salvation still struggle with unbelief? Alguém, uma crente que tem fé em Jesus, ainda consegue ter problemas com a sua fé? We trust Jesus for salvation over there, Confiamos em Jesus para salvação naquela área, but trusting him with my time and my money and my bills here, mas a confiar
em Ele com o meu tempo, o meu dinheiro, it might be a little bit difficult at first. pode ser um bocado difícil à primeira vista. Possibly a roller coaster at the beginning. No início seria provavelmente como uma montanha russa, Maybe some moments of calm followed by anxiety. com alguns momentos de calma seguidos de momentos de ansiedade. They would have to remind themselves of God and encourage themselves in the Lord. E terão de se lembrar de Deus e encorajar-se no Senhor. Remember who your God is. A lembrar de quem é o Deus deles. Through knowing God and knowing His Word, they Ah. could experience victory. Através de conhecer Deus e a sua palavra, podiam ter a vitória. You see what I'm saying? Estão a ver o que é que eu quero dizer? If a man and wife said, okay, we're going to do this, Se um homem e a esposa falem, vamos fazer isto. there would be a struggle, Havia, likely, havia uma luta, provavelmente, internally. internamente. What might it look like externally? E como é que isto parece por fora, para o exterior? One of the benefits of doing this was for the poor. Dos benefícios a deixar a terra descansar era para os pobres. They'd be able to come into anybody's field. Eles podiam entrar no campo de qualquer pessoa, So you might see your neighbor in your vineyard picking your grapes. assim podias ver os teus vizinhos na tua vinha a comer as uvas. Not those are the best grapes. Ai, não, aquelas uvas não, essas são as melhores. You might see somebody you don't even know coming in and picking some of your wheat. E até podes ver alguém que nem conheces entrar no campo e colher os teus grãos de trigo. Or animals coming in and eating your crops as well. Ou os animais entrar e comer comida também. This was certainly a time to learn to trust the Lord, but maybe it was a time to be vulnerable as well. Esta era certamente uma altura para aprender a confiar no Senhor, mas talvez fosse também uma altura para se mostrar vulnerável, Maybe to feel out of control. talvez para sentir-se fora do controle. The animals in the field were supposed to be granted entrance into the fields to eat freely. Os animais no campo também deviam ter acesso aos seus campos para comeram livremente. There was this socioeconomic benefit for the nation during this time. E durante este tempo também havia um benefício socioeconômico para a nação. Certainly, this was a time of rest for the family. Certamente, este era um tempo de descanso para a família. Maybe a time to regroup and not be so busy. Talvez um momento para se reunir e não passar muito tempo ocupados. To invest and to enrich the relationships you have. Para investir e enriquecer os relacionamentos que tiveram. A time for a husband to talk with his wife about some things that maybe hadn't been talked about. Era um momento para o marido e a mulher conversarem sobre algumas coisas que talvez não tinham sido discutidas. Can you imagine a man telling his kids about God and what he had done in the past? E podem imaginar um pai a contar aos seus filhos o que Deus tinha feito no passado. And maybe as they look at their father with their big eyes, E quando estão a olhar para o pai com olhos grandes, the father could look at his kids with confidence and say, God is going to make it happen. o pai podia olhar para os filhos com confiança a dizer, Deus vai fazer acontecer. We're going to be okay. You watch. Vê só, vamos ficar tudo bem. Can you picture it in your mind? Conseguem imaginar isto nas vossas mentes? This is one of the most radical commandments that would have taken extraordinary amount of faith to obey. Esta era dos mandamentos mais radicais cuja obediência teria exigido uma fé extraordinária. It's no small thing, Não é uma coisa pequena, but it was certainly an invitation from God to his people to enter into rest. mas certamente foi convite de Deus ao seu povo para entrar no descanso. Look, we deal in a physical world. Nós lidamos com o mundo físico. Think about what you're calculating from the moment you wake up to the moment you go to sleep. Pensem só sobre o que vocês comecem a calcular no momento que acordem até o momento que vocês dormem. I'm terrible at planning, Estou terrível a fazer planos. but my wife is like a superhero when it comes to planning. Mas a minha esposa é uma super-herói nessa área. And she's already thinking about the next day and the next week and planning all kinds of things. Ela já está a planejar coisas para o próximo dia, próxima semana, Shopping for food and preparing meals. a ir às compras e a preparar refeições. So we are just
always functioning by what we can see and what we can touch. Portanto, sempre estamos a funcionar com as coisas que podemos ver e tocar. So, how radical is it that God says, you can trust me who you cannot see? Então, quão radical é que Deus nos diz: podes confiar em mim que não consegues ver? It's a sweet invitation to know Him, to trust Him, and experience that full experience of resting. É doce convite para o conhecer, confiar nele e viver plenamente a experiência do descanso. To step out in faith and watch Him provide miraculously. A dar passo de fé e vê-lo prover milagrosamente. Okay, so where does this apply in our lives? Então, onde é que isto se aplica às nossas vidas? Have you been able to maybe identify 1, 2, or more places where this might apply for you? Já conseguiste identificar 1, 2, 3, 4 lugares ou áreas onde consegue se aplicar? Ou encontrar aplicação? Let me help you out a little. Deixa-me ajudar-vos. This applies everything and everywhere and in every way when it comes to our life of faith. Quando vem a nossa vida da fé, isto aplica-se em todo lugar. We're filled with all these different narratives that come to our minds Ficamos cheios de narrativas diferentes que chegam à nossa mente. about how we should handle work, money, our retirement. Sobre como devemos lidar com o nosso dinheiro, a nossa reforma. Some of these things are like philosophies that we piece together because we've read books and watched movies and have had friends. Alguns destas coisas ficam como filosofias que buscamos dos filmes, amigos, livros, etc. Família. Some of these narratives maybe our parents or family programmed into us. E talvez sejam narrativas que talvez os nossos pais ou a nossa família nos tenham incutido. Your faith is always at work, always. A nossa fé está sempre a trabalhar. You're trusting in something. Estás sempre a acreditar em algo. We're always believing something. Estamos sempre a acreditar em algo. And the God of Abraham, Isaac, and Jacob has revealed himself to the world and to us. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó revelou-se ao mundo e a nós. And he's declaring, hey, you can trust me. Believe me. Believe my word. E ele está a declarar: podes confiar em mim, acredita na minha palavra. Okay, God, I'm going to try. Ok, Senhor, vou tentar. But I really like having this thing in my control. Mas eu realmente gosto de ter isto no meu controlo. We're addicted to just like holding on to what we can touch. You understand? It's an addiction for us. É uma adicção para nós segurar o que é que podemos tocar. Walking by faith is hard. Andar na fé é difícil. And this has an application for us in every decision that we make. Isto tem uma aplicação para nós em cada decisão que tomamos. God's saying, even though you can't see me, I'm real, I'm powerful, have the highest authority, and I can care for you. Deus está a nos dizer: embora não me consegues ver, eu sou real, poderoso, tenho a mais alta autoridade e posso cuidar de ti. I died for you and rose from the dead so that our relationship could be restored. Morri por ti e ressuscitei dos mortos para que nosso relacionamento pudesse ser restaurado. God's saying, here I am. You Deus can trust me above all other things. Deus está a dizer: aqui eu estou, podes confiar em mim em cima de todos os outros. He's invited us to live out this radical faith, but he's also proven himself to be trustworthy. Ele convidou-nos a viver esta fé radical, mas também provou ser digno de confiança. So before we go any further, I just want to focus on the principal place of rest. Então, antes de continuarmos, eu quero focar no lugar de descanso, no lugar principal de descanso. The very most important this rest is applied A área mais importante onde este descanso se aplica is this salvation that we have by faith. é esta salvação que temos através da fé. Finding rest first and foremost in your salvation will lead to being able to apply rest in other areas of your life. Encontrar descanso, antes de mais nada, na tua salvação, levará a que sejas capaz de aplicar o descanso em outras áreas da sua vida. Let me try to explain a little bit. Deixa-me tentar explicar bocadinho. Work, university,
studies, and many other areas of life, Trabalho, universidade, estudos e muitas outras áreas da vida. we're driven to perform well and then we get rewarded. Temos esta mentalidade de trabalhamos bem, fazemos bem e somos recompensados. Right? So we do good and we receive something back. Portanto, fazemos alguma coisa boa e recebemos alguma coisa em volta. Em And troca. we understand this when we're very little. E nós percebemos isto ou aprendemos isto quando somos pequeninos. And I think it contributes to the addiction of being in, holding something and touching it and not living by faith. E acho que isso contribui à ficção de estar em controle das coisas e não largar as coisas. And the subtle thing that happens in Christianity E a coisa sutil que acontece dentro da cristianidade is that we can trust Jesus for salvation é que podemos confiar em Jesus para a salvação, and yet somehow relate to God based on our good works. mas de alguma forma relacionar-se a Deus baseado nas nossas obras ou trabalhos. We're driven towards this moralism and this legalism. Estamos conduzidos, liderados ou guiados pela esta moralidade. It's there in the New Testament. E está lá no Novo Testamento. The Pharisees Os fariseus, and Paul writes the book of Galatians e Paulo escreve no livro de Gálatas. because they were driven back towards good works and the law. Porque eles foram guiados pela lei para fazer boas obras. And so what happens is we tend to relate to God based on good works and what we can do. E o que acontece é que começamos a relacionar a Deus baseado em boas obras e o que é que nós conseguimos fazer ou podemos fazer. Have you ever fallen into sin and then you think, I can't go and read my Bible and I can't go to church until some days pass? Já alguma vez caíste no pecado e começas a pensar, eu não posso ler a Bíblia ou não posso ir para a igreja por alguns dias até eu me separo deste pecado? Maybe it'll just kind of brush off of me and then I can go back after I feel a little more clean. Vou-se limpar e eu depois vou voltar alguns dias depois eu me sinto limpo. Have you ever thought that? Já pensaste? Felt that? Já pensaste ou sentiste assim? It's not according to the gospel. Não fica de acordo com o Evangelho. Have you ever heard that Jesus Christ was completely without sin? Já ouviste que Jesus Cristo ficou completamente sem pecado? Yeah? Do you understand that he also fulfilled the law? Mas também vocês entendem que ele cumpriu a lei? So it's not just that he was without sin, but he also fully and completely completed the law as a man. Então, ele não só ficou sem pecado, mas também, como homem, cumpriu a lei. When you put your faith in Jesus, Quando colocas a fé em Jesus, his righteous account gets deposited into your account. a sua justa conta fica distribuído à sua conta. And this is radical Isto é radical, because you know what's in your head and what you've done. porque tu sabes o que é que está dentro da sua cabeça e sabes o que é que tu tens feito. But the Bible tells us he clothes us in his righteousness. Mas a Bíblia nos fala que ele nos veste com a sua justiça. And when we don't understand this, E quando nós não entendemos isto, we seek to still feel righteous by our good works. ficamos à procura de sentir justos pelas nossas obras. And this has all kinds of problems that it causes us. E isto causa-nos muitos tipos de problemas. Because we create this idol of good works Porque criamos este ídolo de boas obras. because the need is so deep inside of us to be righteous. Porque a necessidade de sentir justo é tão profundo dentro de nós. For any of you guys, is it difficult to admit when you're wrong? E para alguns de vocês é difícil se admitir quando estão no errado. Do you know somebody who cannot say they're sorry? E conheces alguém que não é capaz de dizer, desculpa. There are some people you want to approach them with something they did wrong, E existem algumas pessoas que queres falar o que eles têm feito errado but they end up manipulating the situation. By the end, you're saying you're sorry. e eles conseguem manipular a situação e no final és tu que estás a pedir desculpa. Look,
I just want to focus on this for a brief second. Mas eu quero focar nisto para um segundo. Not being able to say you're wrong is a really big thing. Não conseguires dizer que estás no errado é uma grande coisa. Uma coisa muito grande. It really causes all kinds of relational issues. E causa muitos tipos de problemas nos relacionamentos. When you're not trusting in the righteousness of Jesus in your account, Quando não estás a confiar na justiça de Deus na sua vida, you'll create that little good works idol. vais criar aquele ídolo das boas obras. And you can't say I'm sorry or I'm wrong or it was my fault because that thing comes crumbling down. E não és capaz de dizer, eu estava no errado, ou não consegues pedir desculpa, senão isso cai. Look, the Lord is calling us into this rest in the gospel. Mas o Senhor está-nos a chamar neste descanso do Evangelho. And when you begin to understand that you are made righteous by faith, E quando começas a entender que foste feito justo pela fé, you can begin to be honest about your own sin. consegues ficar honesto sobre o seu próprio pecado. This has huge implications in marriage. Isto tem grandes implicações no casamento. You can be honest because it's not going to be crushing to you. Consegues ser honesto porque não vai te quebrar. Does that make sense? Isto faz sentido? If you're building your own little idol and then you have to admit you're wrong, it's like, I just can't face this crushing feeling. Se estás a construir o teu ídolo e não consegues dizer que estás no errado, tu tens sentimento péssimo. You were never meant to bear that weight. Não eras suposto a carregar isso. Jesus bore it for you. Pois Jesus carregou isso por ti. And so when you begin to rest in the gospel and you rest from your works, Portanto, quando tu começas a descansar no Evangelho, começas a ter descanso das suas obras, your moralistic good works, when you begin to rest from that, quando começas a ter descanso das boas obras, you can begin to face your stuff. consegues enfrentar as coisas. You can look at your husband or your wife E depois olhar para o teu marido ou esposa. and you can say, I'm sorry. E consegues dizer, e consegues pedir desculpa. And then you could say, how did my actions make you feel? Como é que as minhas ações fizeram-te sentir? We can't find the solution to our salvation. It's only in Jesus. Nós não conseguimos encontrar a solução à nossa salvação. É só encontrado em Jesus. And when you begin to rest in that righteousness of Jesus in your account, E quando começas a descansar naquela justiça de Deus na sua vida, and you begin to have that honest conversation with you and God, e começas a ter aquela conversa honesta entre tu e Deus, you can you can see your sin and be shocked by it. podes ver o teu pecado e ficar chocado com ele. Call it what it is. Chama ele o que é, You repent. arrependes Just put your eyes back on Jesus. e colocas os seus olhos em Jesus. And when that's a pattern in your life, E quando isso é um padrão na sua vida, you just begin to live in this place of grace. começas a viver neste lugar de graça. I'm not saying you have a license to sin. Eu não te vou dizer que tens uma permissão para pecar. Sin is destructive. Don't do it. Pecado é destruível, não façam. What I'm saying is we need to be able to face the things that go on inside of us. O que é que eu estou a dizer é que temos que ser capazes de enfrentar as coisas que estão dentro de nós. When you're a legalist and you're a moralist, you know what else happens? Quando és uma legalista e moralista, sabes o que é que acontece? You hold other people to that same standard. Tu mantens as pessoas a mesmo padrão. You can be serving in the church, Podes estar a servir numa igreja, and it's still really hard for you to truly love people. mas fica mesmo assim ainda difícil para amar as outras pessoas. But when you're resting in the gospel and the righteousness of Jesus, Mas quando estás a descansar no Evangelho e na justiça de Jesus, and you're experiencing that waterfall of grace upon your life, e estás a sentir aquela cascata de graça na sua vida, you're going to be falling in love with Jesus more and more every day. vais apaixonar-se com Jesus cada dia mais. And you're going to be able to love people genuinely. E vais conseguir amar pessoas genuinamente. I don't deserve this. Eu não mereço isto. And God's been so patient with me. E Deus tem sido tão paciente comigo. He's being patient with you too. Ele também está a ser paciente contigo. It's not your job to transform somebody, just love them. Não é o seu trabalho para mudar uma pessoa, é só para amar.
And when you begin to rest with your salvation and rest from your works, E quando começas a descansar na sua salvação e descansar dos teus obras ou trabalhos, this rest will touch other areas of your life. este descanso vai entrar nas outras áreas da sua vida. Some of you guys, you have a business or work, and God's calling you to just give it to Him. Alguns de vocês têm um negócio, têm trabalho e Deus está a chamar para entregar isso a Ele. Lord, I really want to hold on to this thing, but I'm going to rest in you. Senhor, eu quero mesmo ficar com isto, mas eu vou descansar em Ti. Maybe for some of you, it's your kids. Talvez para alguns de vocês é as vossas crianças. I mean, these little people, they rely on us for so long, and we do everything for them. Estes pequeninos confiam em nós por tanto tempo, são reliable. Dependentes de nós por tanto tempo e olham para nós. And all of a sudden, they want to make their own decisions. E de repente querem começar a tomar as suas próprias decisões. And we still kind of want to control them too, because, hey, I'm doing it for your good and I want to protect you. E mesmo assim ainda queremos os controlar, porque eu sei o que é melhor para ti, eu quero o melhor para ti. Comes a point where you just preach the gospel and you give them to God and let them make some of their decisions. E chega um momento onde tu pregas o evangelho e deixas-lhes nas mãos do Senhor e deixas eles tomar as suas próprias decisões. Maybe in your marriage, you've been hurt. E talvez no seu casamento foste magoado. And you want to honor the covenant promise you made before God. E queres honrar aquela aliança de promessa que fizeste em frente de Deus. But you feel differently. Mas sentes-te diferente. You can rest in that place too. Também podes encontrar descanso naquela área. And you can just get into God's word and wait upon Him. E podes entrar na palavra do Senhor e esperar nele. You pray and you love by faith Tu oras e tu amas pela fé and see what God would do. e veja o que Deus faria. God has given us this amazing invitation to rest, and it can touch every part of our lives. Deus tem nos dado este convite incrível para descansar e isso pode afetar todas as áreas das nossas vidas. Your marriage, your work, your finances, sexuality, everything. O casamento, o trabalho, as finanças, a sexualidade, tudo. Maybe it's forgiving. Somebody's hurt you and you just can't forgive them. E talvez tenha a ver com perdão. Alguém te magoou e tu não és capaz de lhes perdoar. This time of letting the land rest, there was also debts that were forgiven. E neste tempo de deixar a terra descansar, havia débitos que foram perdoados. And maybe there's an emotional debt that you hold on to. E talvez seja uma coisa emocional que ainda não conseguiste largar. And maybe God's calling you to forgive that person. E talvez o Senhor está a te chamar para perdoar aquela pessoa. And maybe you think, you don't know how they hurt me. E posso estar a pensar, não sabes como é que eles me magoaram. Forgiving is not easy. Perdoar alguém não é fácil. But is there this place of rest for you when it comes to that hurt and that debt? Mas tem aquele lugar de descanso daquele magoa. It's not something that maybe transforms overnight or after one sermon. E talvez não é uma coisa que se muda após de uma sermão ou de uma noite. But you take this with you and you meditate on it. Mas tu levas isto contigo e pensas nele. And you think, God, what would it have looked like for them to rest? E começas a pensar como é que olhava eles a descansar. I want to give this person and this deep emotional hurt that I have to you. Eu quero dar esta pessoa e esta ferida emocional a ti. And little by little, God will bring that victory E poucos aos poucos, Deus teria a vitória. as the love of the gospel shines in your life. E como o amor do Evangelho brilha na tua vida, It will bring healing to that place. vai trazer curamento àquele lugar. And so as we wrap up, I just want to encourage you how important this invitation is for you. E enquanto terminamos, eu quero vos lembrar quão importante isto é. And how important resting in the righteousness of Jesus is for you. E quão importante a descansar na justiça de Jesus é. I'll never forget
sermon I saw given by a young pastor who was dying from cancer. E nunca me vou esquecer de uma pregação que um pastor jovem deu enquanto estava a morrer. He had a wife and 2 young kids and a growing church. Tinha uma igreja crescido, tinha uma esposa, tinha 2 filhos pequeninos. And this sermon, he was very frail and weak, and he was sitting as he taught the word. E enquanto ele estava a pregar, ele estava sentado porque estava muito fraco. And as he's getting to the end of his sermon, he's talking about how he prayed that God would use him. E enquanto chegava ao fim do sermão, ele estava a falar como ele orou ao Senhor para lhe usar. And he talks about how God answered those prayers through his suffering. E falava como Deus respondeu aquelas orações através do seu sofrimento. But he said these words at the end that I'll never forget. Mas ele falou estas palavras no final que eu nunca me vou esquecer. He said, at the end of the day, when the heat is turned up and everything's difficult, No final do dia, quando o calor está aumentado e coisas estão difíceis, all I want is Jesus. tudo o que eu quero é Jesus. He is the supreme reward, Ele é a recompensa maior. and he is the great treasure. E ele é o maior tesouro. Tesoura. And that's where your rest is. E é aí que fica o teu descanso. And so I just want to encourage you in that today. Então eu quero encorajar vocês naquilo hoje. Jesus is and always will be your supreme reward Jesus sempre é e sempre seria o grande recompensa. and your great treasure. E a tesoura maior. And try to sort out that inner working of your own heart. E tentem arranjar aquele parte interior. What are you vocês. trusting in when it comes to your righteousness? O que é que, em o que ou em quem estás a confiar quando vem a tua justiça? Are you resting in his righteousness, or is there something in you that's trying to establish yourself and protect yourself? Estás a descansar na justiça do Senhor ou estás a descansar ou a encontrar uma solução em uma coisa diferente? Rest there will lead to rest in other areas of life. É descansar no Senhor vai dar descanso em todas as áreas da sua vida. And when we stand before Jesus one day, E no dia em que ficamos em frente de Jesus, I'm going to see him face to face. eu vou ver-lhe cara a cara, face a face. You know why I'll have the right to be there? E sabem porque que eu vou ter o direito para estar lá? Only because of what he did. Somente por causa do que ele fez. But I'm going to enjoy it. Mas eu vou me aproveitar And I look forward to it. e fico ansioso para isso, para aquele dia. And so believe and be clothed in the righteousness of Jesus. Então, acreditam e sejam vestidos na justiça do Senhor. And whenever God calls you to rest, E quando o Senhor te chama para descansar, it's an invitation and it's going to take faith. é um convite e vai levar a fé, vai precisar a fé. Trust him. Confia nele. Be in his word Seja na palavra, ou esteja na palavra dele. and just let that faith in you grow. E deixa que aquele fé dentro de ti cresça. Amen. Amém? Lord, we thank you for this day, Jesus. I thank you for your word and for your goodness. Senhor, te agradeço para este dia. E para a tua palavra. And Lord, we just want to know what it is to find rest in you. E Senhor, nós queremos saber como é que é encontrar descanso em ti. It's really a trust and a faith, but also confidence. É mesmo confiar em ti, precisa da fé, mas também é confiança. And we're confident the sun will go down tonight and it'll come up tomorrow. E estamos confiantes que o sol vai descer hoje e vai nascer no próximo dia. There's nothing in us that really questions that. Não há nada dentro de nós que questionam isso. I pray that within us would be a confidence even greater, E ora que dentro de nós havia uma confiança maior, that you are trustworthy, que tu és digno de confiança, that we can tithe our money with confidence, que podemos dar os nossos décimos e ofertas com confiança, that by resting in you, we can love that coworker that is so difficult, que através de descansar em ti podemos amar aquele colega do trabalho que é tão difícil de amar. by enjoying you, Jesus, and resting in you, E através de aproveitar de ti, Senhor, e descansar em ti, we can give you our marriage. podemos entregar a ti os nossos casamentos.
our child, os nossos filhos, the debt, o débito, whatever else you might be calling us to rest from. e qualquer outra coisa que tu estás a chamar-nos a descansar de. And I just pray for a blessing upon your people here in this church in Braga. E ora para uma bênção sobre o teu povo aqui em Braga. Lord, give them faith. Senhor, dê-lhes fé. I pray that you would call them to fall more in love with your word, E ora que tu lhes chamas para apaixonar-se mais para a tua palavra. that you would reveal more of Jesus to their hearts, Que tu revelas mais de Jesus para corações deles. and that it would touch every area of their lives. E que isso ia ter efeito, tomar efeito em cada área dos corações. Lord, I thank you for being trustworthy. Senhor, eu te agradeço por ser digno de confiança. I thank you that we can share these words with confidence E te agradeço que podemos partilhar estas palavras com confiança. because of the one who stands behind the word, Por causa daquilo que fica através da palavra. because of the one whom the word is about. Por causa de quem a palavra é sobre. Thank you for this time, Lord. Obrigado por este tempo, Senhor. Bless each person, each marriage, each family, Abençoa cada pessoa, cada casamento, cada família. the work, the resources that are needed in every part of these people's lives, Lord. E obra e recursos que são necessários em todas as vidas destas pessoas. And I pray for open doors for the gospel in every direction in their lives. E ora para uma porta aberta para o evangelho em cada área das suas vidas. And the word to speak out. E a palavra para falar. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Vamos ficar de pé para a última música. Please stand for our last song.